Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje celebramos a memória litúrgica de Santos Basílio Magno e Gregório Nazianzeno. Estamos na semana pós-Natal. E o que o Senhor tem a nos ensinar, primeiramente com estes dois grandes santos, doutores da Igreja? Devemos de recordar que eles foram aqueles que ajudaram a Igreja a discernir melhor a fé, ao menos na questão de palavras, ou como exprimir a fé. Algo que já estava implícito nas Sagradas Escrituras, já estava demonstrado em tantas coisas, mas que se havia dúvida, em especial em relação ao Espírito Santo. Ambos vão colocar quem é o Espírito Santo, mostrando e recordando aquilo que é a fé contida já no nascimento de Cristo. Recordemos, a Virgem Maria concebeu por obra do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo também é Deus. Também faz parte da divindade, 3 pessoas, um só Deus. O Pai envia o anjo para anunciar a Maria que existe um Filho de Deus na eternidade, que este Filho se encarnará no seu ventre. Este mesmo que existia desde toda a eternidade, se encarna no ventre de Maria, como bem celebramos, por obra do Espírito Santo. E nesta dúvida e discussão entre tantos que, questionando a fé e não compreendendo bem o papel do Espírito Santo, eles souberam, por oração, meditação e também por seus escritos doutrinais, manifestar melhor e mais claramente à Igreja aquele que é o Espírito Santo. Como rezamos no credo niceno-constantinopolitano, onde podemos compreender um pouco melhor a ação do Espírito Santo. As três pessoas, um só Deus, ambos têm o mesmo poder, porque se é um só Deus, e também devemos de ver a ação do Espírito Santo, a forma que se manifesta. Cria, renova, santifica e, como nós rezamos no credo, corria dizer, creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Este mesmo Espírito, sendo um com Deus, sendo Deus, é aquele que manifesta e realiza em nós a obra salvadora de Cristo. Aquele que atualiza na Igreja, que nos leva a viver o mistério das Sagradas Escrituras, mas também traz presente a realidade sacramental, a manifestação dos mistérios de Cristo nos sacramentos. Porque é pela obra do mesmo Espírito Santo que nós pedimos na Santa Missa. O Padre pede que sejam santificados o pão e o vinho para se tornarem corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em tempos em que o arianismo ainda era muito forte, ambos conseguiram ajudar a Igreja a continuar firmes naquela única e verdadeira fé, professada pelos primeiros cristãos e apresentada nas Sagradas Escrituras.
Porque muitas vezes se acreditava o quê? Que Jesus não era Deus. Deus é Pai, somente o Pai. E o Espírito Santo também não, duas divindades, mas que não eram Deus. Eles mostraram aquilo que as Sagradas Escrituras contêm e que muitos contestavam. Não, o Espírito Santo é Deus. Entremos hoje, agora, neste momento, nas leituras. Comecemos pelo Evangelho e depois passamos à primeira leitura. Evangelho de São João. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: Quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Messias. Eles perguntaram: Quem és então? És tu Elias? João respondeu: Não sou. Eles perguntaram: És o profeta? Ele respondeu: Não. Perguntaram então: Quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: Eu sou a voz que grita no deserto. Aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: Por que então andas batizando se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: Eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Um evangelho conhecido nosso, mas o que devemos de meditar e contemplar hoje, talvez tocar novos pontos que transformem nossa vida. Primeiramente, como ouvimos, sacerdotes e levitas e depois os fariseus vão perguntar a João: Quem és tu? E devemos de ter claro que, por várias vezes, João, sendo humilde, o que faz? Ele repete uma negação 2 e 3 vezes. Declara verdadeiramente que ele não é o Cristo. Negou ser o Cristo, porém não negou, mas confessou que Cristo existia. Ele sabia que Cristo já estava presente. Aquele Jesus que se encarnara no seio da Virgem Maria já estava no mundo, chegou o tempo do Messias. Aquela profecia, como meditamos ao longo do Advento, de Daniel, que falava das 70 semanas e que este era o tempo esperado para o Messias, mas o povo de Israel cansou de esperar, agora se completou. E, de certo modo, compreendiam que algo diferente estava ocorrendo naquele tempo. E por isso vão questionar a João. Mas João fala que não é o Messias, não é o ungido, não é o Cristo esperado pelo povo de Israel. Já está aqui, mas não sou eu. Vocês estão vendo os sinais, mas não sou eu que sou ele. Aqui vemos a humildade, mais uma vez, de João. A humildade em reconhecer o seu papel e não querer tomar para si o protagonismo. Não querer recolher a fama para si. Ele poderia deixar de ser humilde e aproveitar a sua fama e agora tomar a frente. Não, realmente, olha, o Espírito Santo está agindo por mim. Eu sou, talvez não dissesse o Messias, mas sim, eu sou Elias, eu sou profeta. E João não fez. João foi humilde. E o que temos a aprender já neste pequeno trecho? Também nós devemos de recordar uma vez mais. Nós somos, sim, ungidos pelo batismo e pela crisma, mas não somos o ungido, este é o Cristo. Nós estamos em união e sintonia com Ele e devemos de descobrir como João o nosso papel, a nossa humildade de sermos no mundo instrumentos de Cristo e não arrogarmos para nós o poder. Olha, eu converti, eu rezei, aconteceu, eu fiz e aconteci, eu falei, eu sou bom. Olha, não sou eu. É o Cristo, é Ele
que deve de importar. Não sou eu, mas ele já está presente. E não somente através de mim como seu instrumento, mas na sua igreja, mas nos sacramentos. E nós temos sido humildes a este ponto, irmão e irmã. Temos reconhecido que Jesus é o ungido do Pai por excelência, o Messias esperado e não nós. Que nós somos instrumentos e devemos de ser humildes para reconhecer este instrumento que somos nas mãos de Deus, se nos permitimos ser tais instrumentos. E mais algumas coisas ainda. Perguntam primeiro se é Elias. Ele diz não ser, mas espera, Jesus não disse que o Elias já estava no meio deles quando Jesus começa o seu ministério e o questionam? Sim, mas não é o Elias da forma que o povo de Israel esperava. Ele não é o Elias que veio de uma carruagem, desceu do céu e apareceu de novo para o povo de Israel. Mas sim o que disse Jesus. João Batista tinha o espírito de Elias. A mesma ação que Elias foi chamado a ter por obra do Espírito que falava pelos profetas, como apenas meditamos, e João Batista o tinha e o fazia. Aqui está. Eu não sou o Elias, mas João Batista está dizendo, eu não sou Elias que vocês esperam. Porque Jesus reconhece que João Batista é o Elias. Tinha a força do Espírito Santo, da mesma forma que o Espírito Santo inspirava Elias a fazer sua missão. A segunda pergunta, és o profeta? Quem é o profeta? Aqui se entende alguém diverso do Messias. Um profeta prometido em Deuteronômio 18:15, o qual nem todos acreditavam que fosse o Messias. Um profeta determinado que se esperava ao mesmo tempo que o Cristo. Não é possível atualmente dizer quem fosse. Então, ele disse não sou esse profeta. Não sou ele. Não sou tão importante. E por fim, perguntam então, quem és afinal? Temos que levar a resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? A resposta de João deve de ser a mesma nossa. João declarou, eu sou a voz que grita no deserto, aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Também nós devemos de ser esta voz do Espírito Santo que clama, que anuncia, o tempo do Messias chegou. Aplainai os caminhos para que o Senhor possa passar, possa entrar. Aonde? No coração e na vida de todos. Quantas pessoas, irmão e irmã, percebem que existe algo de diferente em nós quando vivemos verdadeiramente a fé, quando manifestamos a vida espiritual, o Espírito Santo que fala através de nós. Mas nós devemos de, como João Batista, demonstrar que chegou o tempo do Messias e ele está presente não somente em nós, mas na sua igreja, e conduzi-los à fé e pedir isto, que preparem o caminho para o Senhor, porque o Senhor já chegou, o Senhor está próximo. Não sabemos quando será o final dos tempos, como dizemos no Apocalipse, mas o final dos nossos tempos nós sabemos que chegará. Todos partiremos, como ainda meditamos ontem. Um dia a menos, um ano a menos, uma hora a menos de espera para quem ama a Deus, quem quer estar no céu. Mas para quem acredita que o mundo, a vida acaba aqui, é um tempo de sofrimento, porque tenho menos tempo de vida e não estou aproveitando. Para um cristão não é assim. Por isso devemos de anunciar o tempo do Senhor e também, como João Batista, clamar para que convertam suas vidas, mudem seus corações e recebam o Messias. E por fim, perguntam os fariseus, então por que realizas estas obras se não és nem o Messias, nem Elias, nem o profeta? Achavam que somente esses teriam autoridade. E João Batista respondeu o quê? Eu batizo com água. Mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim no ministério. Porque no mesmo evangelho, João vai dizer, ele existia antes de mim. E o que João Batista quer indicar com isso? Eu batizo com água?
que somente batizava com a água, mas que aquele que viria, o Messias, viria também com a efusão do Espírito Santo, aquele do qual ele era o precursor e ministro. Então, assim, João Batista está dizendo que a sua missão é somente anunciar a conversão, mas a transformação de vida será dada pelo Messias através do Espírito Santo. Nós permitimos que o Espírito Santo também haja em nós e na vida dos demais. Temos também reconhecido que a nossa missão é pequenina, é um grão de areia no deserto, e que a missão do Cristo e do Espírito Santo para agir nas vidas e almas é muito maior do que nós podemos realizar. Somos pequenos instrumentos e devemos de ter humildade para reconhecer. E encerra falando de Betânia, além do Jordão. Não é a Betânia de Lázaro e Maria e Marta. Esta Betânia é uma outra aldeia e provavelmente o nome dela seria Betabara, que significa lugar de passagem, indicando que também João estava de passagem, porque aquele que deveria de vir, o Messias, estava chegando para reinar. O Salmo nos fala no seu refrão: os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. E a segunda parte nos diz: o Senhor fez conhecer a salvação e às nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel para a casa de Israel. E podemos dizer isso verdadeiramente neste tempo de Natal que vivemos. O Senhor nos fez conhecer a salvação. Ele se manifestou e mostra para nós o seu amor fiel. Mas como ainda ontem nos questionávamos, somos fiéis ao amor por ele? O amor com amor se paga. Temos pagado com amor o amor de Cristo por nós? Por fim, a primeira leitura da carta de São João nos diz: caríssimos, quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? O anticristo é aquele que nega o Pai e o Filho, e podemos dizer também o Espírito Santo. Todo aquele que nega o Filho também não possui o Pai. Quem confessa o Filho possui também o Pai. Permaneça dentro de vós aquilo que ouvistes desde o princípio. Se o que ouvistes desde o princípio permanecer em vós, permanecereis com o Filho e com o Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Devemos de ter presente diante de nós que para ser cristão é necessário crer que Jesus, ele que viveu entre nós, é o Messias, o Filho de Deus. E muitas vezes tem pessoas que não têm isso claro. Não podemos dizer que aquilo que o Pai sempre ensinou nas Escrituras é diferente daquilo que o Filho ensina. Ou ainda que porque Jesus se encarnou é diferente em natureza, segundo o Pai. Sim, uma é a sua natureza, segundo a carne, porém ele não deixa a sua natureza divina, pois já existia na eternidade com o Pai. Nós devemos de ter claro isso. E então, como Jesus viver plenamente os ensinamentos do Pai. Como ele mesmo disse, eu não vim abolir a lei e os profetas, vim para dar pleno cumprimento. Veio para nos mostrar como se vive o que o Senhor nos ensinou, através do amor de Cristo, correspondendo ao amor dele para conosco. E se nós assim fazemos, reconhecemos e vivemos segundo os ensinamentos, porque não basta, muitos dizem, eu tenho fé, eu acredito no Pai, eu sei, mas não vivem. Se nós não colocamos tudo isso como vida em nós, não receberemos a vida eterna. A vida eterna consiste não somente em saber da vinda de Cristo, em ler as Escrituras, em fazer oração às vezes, até não de forma correta, mas sim em viver, em praticar os ensinamentos de Cristo, como Ele nos pede no Espírito Santo. E continuemos para encerrar a leitura. Escrevo isto com respeito dos que procuram desencaminhar-vos, quanto a vós mesmos. A unção que recebestes da parte de Jesus permanece convosco, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine.
A sua unção vos ensina tudo, e ela é verdadeira e não mentirosa. Por isso, conforme a unção de Jesus vos ensinou, permanecei nele. O que quer dizer unção tão repetida aqui? O Espírito Santo. Ouvimos falar do Pai e do Filho, o Espírito Santo prometido, já derramado. Então o Espírito Santo vai me revelar as coisas e eu vou conhecer as coisas melhor. Não. Aqui, se nós tivermos clareza, João está dizendo que, basicamente, nos demonstrando, nos deixaram a doutrina da salvação que Jesus nos ensinou através dos evangelhos, das cartas apostólicas, e aqui está dizendo que não devemos de esperar um outro Espírito, como em outro momento vai dizer também São Paulo. Um outro Espírito Santo. Não. Nós, pelo Espírito Santo, aprendemos a verdade de Cristo, ou seja, como viver aquilo que Cristo nos ensina. Não que vamos ter revelações o tempo todo. Sim, o Senhor, através do Espírito Santo, dá o dom da revelação para algumas pessoas. Não podemos negar. Mas não é isso que São João, aliás, está querendo dizer aqui. E sim dizer a cada um de nós que o Espírito Santo nos guia e nos ensina, nos dá força, nos dá o necessário, como ainda ontem meditávamos, para que nós vivamos aquilo que Deus nos pede. Mas nós temos vivido em sintonia com o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, ou o Espírito do mundo, ou a carne. E ao último versículo, então agora, filhinhos, permanecei nele, assim poderemos ter plena confiança quando ele se manifestar e não seremos vergonhosamente afastados dele quando da sua vinda. Então devemos de permanecer em Cristo. Permanecer quer dizer o que? Estarmos unidos. Ora, se nós olharmos, até mesmo quando Jesus fala da videira e os ramos, através dos ramos ligados a uma videira, não passa a seiva de uma figueira, mas sim de uma videira. Não passa a seiva de um grão de trigo, mas sim de uma videira. Isso quer dizer o quê? Permanecer em Cristo. Não é somente permanecermos na igreja, mas permanecendo na igreja, vivermos aquilo que Cristo nos pede, nos ensina, nos chama, nos mostra o como viver e como amar o Pai. A santidade, permanecer no Espírito Santo em sintonia com o Espírito de Cristo, que é algo que, conforme vamos caminhando e vivendo mais profundamente a nossa vida de oração, a nossa vida espiritual, a nossa união com Cristo, nós cada vez mais permanecemos mais com Cristo como santos. Que possamos assim fazer, permanecer em Cristo ao longo de todo esse ano, não somente esse ano, mas toda a nossa vida. Mas para isso é necessário conhecê-lo e, conhecendo, amá-lo, para conhecê-lo ainda mais. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a vivermos verdadeiramente abandonados ao Espírito Santo, a sua obra salvífica em nós, e assim nos deixemos transformar plenamente por Ele, e cheios da sua seiva, do seu amor, dos seus dons, de tudo aquilo que o Espírito Santo também já nos concedeu no batismo e na crisma, possamos manifestar tudo isso em nossa vida e na santidade, e também na humildade como João Batista, para que, anunciando Cristo e vivendo a vida segundo Ele nos pede, possamos um dia também participar da sua glória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós e tudo que vos pertence a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um excelente dia a todos.